capa para o seu celular, chip de cartão de memória, promoção de verdade na loja Lúcio Variedade. Baiano do Acarajé e do Amará funciona de quarta a domingo na Rua da Linha. Acarajé e Amará Gourmet e o tradicional. Além de refrigerante e sucos, vai lá e leve toda a sua família. Em Baiano do Acarajé e do Amará na Rua da Linha de quarta a domingo. Glória a Deus. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor Jesus. Em Marcos 16:15 está escrito: o próprio Senhor mandou. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Isso é o que o Senhor Jesus mandou falar e fazer. Ele mandou ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Simplesmente porque não criu. Simplesmente porque não acreditou no Evangelho do Senhor Jesus e não se converteu como ele disse que devia ser. Será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 8, que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é porque não acreditou nas religiões desse mundo. Não é porque não acreditou nas superstições, mas é porque não acreditou no Evangelho do Senhor Jesus. Simplesmente por isso. No Instagram, @Outlet25, siga aí e confira aí nossos stories. O que a maioria das pessoas trazendo para você o que é de melhor na moda, a filha precisa lá fundo pra que só a Outlet25 pode e vai se proporcionar. Vem pra cá, vem pra Outlet. A maioria das pessoas, elas acreditam em muitas coisas, em muitas crenças, muitas superstições. O Brasil é viciado disso. É o Brasil que tem a crença, religiões, fé para tudo que é lado, fé em tudo que é jeito. Conforme cada um queira acreditar. Mas não esquecendo que todas essas coisas levam os homens à perdição e à ruína. Levam os homens a passar toda a eternidade longe de Deus, lançado na perdição, que significa o lago de fogo e enxofre. Passar toda a eternidade longe de Deus. Porque as pessoas não conseguem acreditar no que está escrito. A maioria não consegue acreditar no que a palavra do Senhor diz. E olha só, gente, aqui dentro da Costa Dentro do supermercado Apertão, você encontra muito latte quero, 1,79, massa parafuso Brandino, 500 gramas, olha só, 4,39, espaguete petiano, 2,49, açúcar 3,59, aqui no supermercado Apertão. Aproveite as super ofertas, vem pra cá agora mesmo, supermercado Apertão, estilo moda, roupa de qualidade, vem pra cá agora mesmo,
Seu look é perfeito, chega a novidade, aceita todos os cartões de crédito aqui na Estilo Moda. Aproveite, short, blusa, saia, vestido. Essa câmera mesmo. Todas as pessoas conseguem acreditar em tudo que o mundo apresenta para eles. Religiões, superstições, crendices. O povo só não consegue acreditar no que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus. Como de dizer, o mundo diz, de fé cada um tem a sua, religião cada um tem a sua. Eu não vim aqui pregar sobre religião. E as pessoas precisam entender é que não importa o que as pessoas dizem no meio. A Bíblia diz que fé só existe uma. E a fé é acreditar na palavra do Senhor Jesus. A fé só existe uma, não existe vários tipos de fé. Qualquer tipo de fé que não é no Senhor Jesus, que não é no seu santo evangelho, na sua palavra, você está acreditando em doutrina de demônios, meu Deus. Às vezes nunca tiveram coragem de falar isso para você. O Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho para que as pessoas crescem no Evangelho e se convertessem ao Evangelho que ele pregou. A palavra converter significa ter um novo nascimento, ter uma morte e ressurreição em Cristo. A palavra se converter significa renunciar, significa abandonar o mundo, abandonar os prazeres desse mundo, abandonar o que a Bíblia diz que é pecado e se converter à palavra do Senhor Jesus. Seres humanos não conseguem acreditar na verdade. Porque o povo, na verdade, está inclinado à mentira. O povo, na verdade, está inclinado ao engano. O povo ainda diz aquela palavra, no engano é que eu gosto. É o que a maioria vive, no engano, na mentira. Sendo doutrinado, enganado pelos demônios que predominam sobre as religiões. Porque se você vê as religiões desse mundo, pega todas as religiões desse mundo, e vê se ela tem comunhão com as Escrituras, vê se ela tem comunhão com a palavra de Deus. Nenhuma religião nesse mundo, meu amigo, é de Deus. Nenhuma religião. Todas as religiões desse mundo é doutrina de demônios. Seja ela qual for, seja o nome qual for. Todas as religiões, sem tirar nenhuma, tudo é doutrina de demônios. O Evangelho de Jesus, ele não se encaixa, ele não compactua com nenhuma religião. Ele é puro, ele é santo, ele é imaculado, ele é irrepreensível, ele é incorruptível. O Evangelho de Jesus, se você examinar as Escrituras, vocês vão ver que a sua religião, a de todas as religiões desse mundo, pertence a Satanás.
Por isso que eu não vim aqui pregar com você ser evangélico gospel. Para você pertencer a alguma religião. Eu vim aqui pregar para você aceitar a doutrina celestial, a doutrina que desceu do céu, a palavra da verdade. O Senhor Jesus disse assim, ai, como de Deus. O Senhor Jesus falou assim, de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembrando que você encontra guarda-chuva, sobrinha, tudo isso e muito mais. Aceita todos os cartões de crédito aqui no Estilo Moda, atendimento diferenciado, short, blusas, saias, vestidos. Aproveite, calcinhas, cuecas, tudo isso com menor preço, atendimento diferenciado aqui no Estilo Modas. Aproveite, venha para cá também para Estilo Moda. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36 está escrito, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus, quando estava sendo interrogado por Pilatos, ele disse para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. 1,79. Todo aquele que é da verdade, Parafuso Brandinho, 500 gramas, 4,39. Espaguete Petian, 2,49. Açúcar Cristal, 3,59. Água Sanitária Cloral, 2,39. Aproveite só aqui no Supermercado Ofertão. E olha só, gente, aproveite a Estilo Modas, tem novidades, short, blusas, saias, vestidos. Aproveite tapete para banheiro, laranja da cozinha, você que ama sobrinha, também guarda-chuva, tudo isso você encontra aqui mesmo. quarta-feira o Senhor Jesus falou para Pilatos. O Senhor Jesus falou assim para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vou tornar a repetir. O Senhor Jesus disse assim: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse o Senhor Jesus. Ele falou assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Foi o que Cristo falou. No livro de Oséias, capítulo 4, a Bíblia diz: na terra, o que prevalecia no roubar, matava, adulterar, não tinha fidelidade, não tinha verdade na terra. Aí o Senhor Jesus vem descendo do céu para vir dar testemunho da verdade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o Senhor Jesus, ele é testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus é o único que tem a verdade. Só Ele é uma verdade. A verdade não tem nada a ver com o que a mente dos homens diz ser a verdade. A verdade é uma pessoa, e a pessoa do Senhor Jesus. Tu não vai adiantar, meu amigo, você dizer que pertence à religião A. Não adianta você dizer que pertence ao catolicismo romano, roubando, que
admitir os mormons, os testemunhos de Jeová. Não adianta você dizer que pertence a nenhuma religião dada por nome aqui nessa terra. Se você não sabe, a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter desencaminhado da corrupção deste mundo. A religião de Deus é Cristo. O nome da religião de Deus é Jesus de Nazaré. Você tem que seguir a Ele, não a nenhuma religião deste mundo. Senhor, seu pé te agradece. O número para contato de WhatsApp é 05 Você tem que servir a Cristo. Seguir a Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandece a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Dizem por aí que o Brasil é do Senhor Jesus. Isso é uma mentira do diabo. Que o mundo é do Senhor Jesus, é mentira. O Senhor Jesus disse assim, ó: o meu reino não é deste mundo. O Senhor Jesus disse: o meu reino não é daqui. O reino de Cristo não é deste mundo, disse ele. O reino de Cristo é o reino espiritual. A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o demônio, é Satanás. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia tem várias visões. O Senhor Jesus falou: o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo é o reino espiritual. O rei deste mundo, a Bíblia diz que o Deus desse mundo é o demônio, é Satanás. E todas as religiões deste mundo estão sob o domínio de Satanás. Todas elas, sem exceção de nenhuma. Você pode querer defender a sua, mas a verdade é que Cristo é a única doutrina verdadeira. Cristo é a única verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é a única verdade. As palavras que saíram da boca dele e da boca dos santos apóstolos, dos seus discípulos, e acionado pelo Espírito Santo, é a única verdade. O Senhor Jesus disse assim, em João capítulo 5, versículo 39, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Assim diz o Senhor Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Neste domingo nós temos um encontro marcado no Vale da Manice, na segunda travessa do São Roque. Vai ser realizado o sensacional bingo beneficente neste domingo a partir das 2 horas da tarde. E depois show ao vivo, o Robertinho da Rocha, o DJ Macarrão e Gilvan Filho ao vivo. Vá e ajude quem precisa. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38.
diz as Escrituras. Porque o Evangelho diz que não é para crer nele. Esta palavra mostra quem é Cristo. Mostra quem é o Senhor verdadeiro. O apóstolo Paulo disse que iriam pregar outros tipos de Jesus. Iam falar de outro Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Não é isso que tem acontecido. As religiões não deixam de falar de Jesus. Ainda que diretamente, ainda que simplesmente citando o nome dele por engano, para enganar, mas não deixa de falar. Por isso que você tem que ler as Escrituras. Por isso que você tem que ler a Escritura para você ver, para você saber quem é o Senhor verdadeiro. O Evangelho é poder de Deus para salvar a alma do homem do fogo do inferno. Somente esta palavra, meu amigo, pode te livrar da condenação. O seu líder religioso, seja ele da religião qual for, ele não vai poder te livrar da condenação. Ele não vai poder te livrar da morte eterna. Seja ele quem for, seja a religião qual for, nenhuma religião no mundo tem poder de livrar do fogo do inferno, de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Nenhuma tem poder. Pelo contrário, todas as religiões e os que seguem ela serão condenados. Porque Cristo não compactua com nenhuma. E Cristo não está alinhado a nenhuma delas. E não está em nenhuma, e não aprova nenhuma delas. A única coisa que Cristo aprova é a palavra dele, é a doutrina que ele trouxe do céu. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 51, o Senhor Jesus disse assim: na verdade eu digo, que aquele que guardar a minha palavra nunca irá para o inferno. Sabe o que Cristo falou, meu amigo? Aquele que guarda a palavra dele, aquele que obedece ao Evangelho de Jesus, nunca irá para o inferno. E você aí atrás de religião, atrás do que eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, meu amigo, deixe disso. A doutrina de Cristo, ela não tem nome. A religião de Deus, ela não tem nome nenhum. A doutrina de Deus é as palavras de Cristo, é somente você obedecer a Jesus, é só você ouvir a voz dele e seguir a ele. As religiões negam a Cristo, o mundo nega a Cristo. Jesus disse: esse mundo me odeia. E o povo, meu irmão, uma grande multidão, indo para a condenação e para a morte eterna. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia dá existência. A Bíblia dá existência
os que entram por esta porta. E Jesus falou em João 10:9, eu sou a porta. Aquele que já morreu, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. E a porta lá, espaçando o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Enquanto pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são as que a encontram. A vez que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esta porta. João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. O Senhor Jesus é a porta celestial, Ele é a própria salvação, a vida eterna. Só Jesus salva, só Jesus liberta o homem das cadeias do inferno, só Jesus quebra as correntes, quebra os aguilhões do pecado, da morte. Só Cristo tem esse poder, só Cristo tem essa autoridade. Ninguém tem poder para fazer isso. Só o Senhor, só existe um Senhor que tem esse poder, esta autoridade para libertar os cativos, os oprimidos. Só Jesus é o libertador, só Jesus é o céu. Aqueles que obedecem Jesus nunca irá para o inferno, que nem ele mesmo disse. Mas se você obedece à sua religião, você já está condenado. O Senhor Jesus, Ele que falou isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. A Bíblia diz que a fé, ela é dom de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela é o dom de Deus. E não é a fé em qualquer coisa. Não é a fé na sua religião. É fé na palavra. E aquele que bate esta palavra é a verdade como ela é. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que nós vimos. Efésios capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que só existe um só Senhor, uma só fé.
quis. Nós cremos porque ouvimos e falamos porque cremos. É a palavra de Deus. Porque as religiões não querem que você saiba. É como o próprio padre na Igreja Católica Romana. Ele diz que a Bíblia está abaixo da igreja deles. Falou que a Bíblia está abaixo. A igreja deles é superior às escrituras. Foi o padre que falou. O catolicismo romano está acima das escrituras, está acima da palavra. E quando o católico deixa de obedecer a ele, de obedecer a escritura, ele deixa de ser católico romano. Aquele que diz que é maior do que as escrituras. Aqueles que dizem que é maior do que as escrituras. Está dizendo que é maior do que Deus. Que é maior do que o Senhor Jesus. Isso foi o que o catolicismo romano falou. O padre disse isso. Você pode pesquisar no YouTube. O padre disse que a escritura está abaixo do catolicismo romano. O padre disse que o catolicismo romano está acima desta palavra. Essa palavra está abaixo da igreja deles. E o que é que eles querem dizer com isso? Que ele é maior do que Deus. Que eles são maior do que o Senhor Jesus. Ninguém é maior do que esta palavra. Ninguém é maior do que o que está escrito. Porque o que está escrito é o próprio Senhor Jesus. O que está escrito é o próprio Senhor Deus. Ninguém está acima das escrituras. Ninguém pode estar acima desta palavra. Você viu que até esse Papa falou. Ele disse que Maria não é digna de adoração, de honra, de glória. E nem assim o povo consegue acreditar que ela não é digna. O Papa que falou que Maria não é digna de honra, nem de glória, nem de louvor, que ela não pode salvar ninguém. Pesquisa lá no YouTube para você ver. Eu já falei isso muitas vezes a vocês, falando que está escrito. E vocês não conseguem acreditar que ela tinha pecados, que ela não pode salvar nem ela mesma se ela quisesse. As eleições desse mundo é só para enganar as pessoas. Só é mentira. Só mentira e engano é o que permanece fora da palavra do Senhor Jesus. Você vê, meu amigo, se as pessoas acreditassem na palavra de Deus, salvariam suas almas. Se as pessoas acreditassem na palavra do Senhor Jesus, elas salvariam as suas almas do fogo eterno.
pessoas preferem acreditar no que o líder da religião deles diz. Vocês vão pagar muito caro pelo desprezo que vocês estão dando a Cristo. O seu salário em breve chegará. Porque as pessoas conseguem acreditar no que os homens dizem, no que as palavras que os homens falam na terra, mas não conseguem acreditar no que o Senhor Jesus diz. Em outras palavras, chamamos Jesus de mentiroso. Compre tintas para o seu automóvel, tintas para pintar as suas geladeiras, para pintar aí o seu fogão e peças para o seu automóvel. Eu falei com peças Se o povo soubesse a seriedade que é você desprezar a palavra do Senhor, o único Senhor que diz sobre todo o céu, terra e mar, não existe Senhor sem ser o Senhor Jesus. A religião pode te apresentar o Senhor que ela quiser, o nome do Senhor que ela quiser, mas a Bíblia diz que só existe um Senhor e esse Senhor se chama Jesus. As Escrituras estão vivas. A palavra do Senhor Jesus está viva. Sabe por que a palavra dele está viva? Porque ele também está vivo. Jesus, ele está vivo. Sentado no trono de glória. Nesse exato momento, como diz o livro de Apocalipse. Abre esse livro de Apocalipse. Eu vou lhe mostrar a aparência do Cristo verdadeiro, do Senhor Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, do Senhor Jesus, que ressuscitou Lázaro do quarto dia de morto. Vou lhe mostrar ele aqui nas Escrituras. Ele vive depois da sua morte e ressurreição. Mas a maioria não consegue acreditar nesse Jesus que a Bíblia diz aqui. Não consegue. As pessoas conseguem acreditar num pedaço de gesso, de pau, feito por mão de homem. Esse Jesus aí não é o verdadeiro. Eu vou ler o verdadeiro aqui agora, escute como é o verdadeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E no meio dos 7 capitais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com a veste comprida, colete de mão, e no meio dos 7 cabeçais, semelhante ao Filho do Homem, e vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante ao ladrão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda em 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi ele, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém.
seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a uma latão reluzente, como que estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada das fios, e os seus olhos, seu rosto, era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que me vi, fui morto, mas eis que agora eu estou vivo, para todo sempre. Amém. Esse é o Jesus que você deve acreditar. O Jesus que está vivo. Apocalipse, meu amigo, capítulo 20, Apocalipse capítulo 1, versículo 13, fala que o Senhor Jesus, ele está com os olhos como chama de fogo, sentado no trono de glória, o seu rosto como o sol, vestido até os pés com uma veste comprida e branca, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Esse é o Jesus verdadeiro. O Jesus o povo não consegue acreditar no Jesus invisível, no Espírito do Senhor. O povo é inclinado a acreditar no que elas veem. A fé não é o que você vê com seus olhos físicos. Então aqui está a aparência do Senhor Jesus, sentado no trono de glória, com os olhos como chama de fogo, o seu rosto como o sol, sua roupa branca como a neve, com o cinto de ouro do seu lado. Mas não conseguem acreditar nesse Jesus. Não consegue. Consegue acreditar no Jesus morto. Consegue acreditar nesse Jesus morto que está parecido romano, que está pendurado num pedaço de madeira. Creia nesse Jesus da Bíblia, no Jesus que está no trono de glória. Vivo. O Senhor Jesus falou para João, no Apocalipse, eu estava vivo por morto, mas é que agora estou vivo de novo. A Bíblia diz assim: a Bíblia diz você sabe o que significa fé? Quando nós falamos que é a fé, que a Bíblia diz que é a fé. Eu vou ler para vocês.
Hebreus capítulo 11 fala o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa é a fé, meu amigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É isso que é a fé, meu amigo. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É por isso que eu não tenho uma imagem de escultura. É por isso que eu não tenho uma imagem de escultura. Nenhuma. Nem de Jesus, nem de Deus, nem de nada, nem de anjo, nem de nada. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Jesus disse: Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Jesus disse: Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Você tem que acreditar, meu amigo. É no Deus invisível. O apóstolo Paulo, chegou na cidade de Atenas. Ele viu vários altares com várias imagens de esculturas. E ele também viu um altar que estava vazio. Se o povo lesse essa palavra, meu irmão, se o povo lesse essa palavra, saía da idolatria, mas saía do diabo. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, viu vários altares de imagens de escultura, viu a Aparecida lá, viu Roque, viu Rita, viu Fátima, viu Lourdes, viu todas as imagens ali. Viu Diana dos Efésios, viu vários altares ali. E também ele começou a andar ali e viu um altar que estava vazio. E ele estava escrito assim embaixo: ao Deus desconhecido. Pai disse: esse aqui que vocês estão honrando sem conhecer, é este que eu anuncio a vocês. Tinha vários altares, vou bater na rede até onde Deus mandar para bater. Tinha vários altares com várias imagens e esculturas. Também tinha um altar que estava vazio, não tinha nada nesse altar. E embaixo estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo disse: esse aqui, ó, é esse que eu vim pregar para vocês. O Deus invisível, na pessoa de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele mandou dar o testemunho dele até os confins da terra. Olha só, atenção, atenção, clientela amiga de Amargosa região. Tem promoção neste mês de abril no Batinga Clube. Alô, alô, você e toda a sua família neste mês de abril. O Batinga Clube está com uma super ofertas imperdíveis esperando por vocês. Banho de piscina para adulto por apenas R$20. Para criançada 15. E tem mais.
mais uma equipe Clube contra abrindo assim. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Poucos estarão nessa fé. Poucos estarão na fé em Cristo. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram por esta porta. O Evangelho de Jesus ele não pode falhar, não pode mentir. Toda a escritura será cumprida. Ou com o assentamento do homem ou não. Os homens acreditando não. Irá se cumprir tudo que o Senhor falou. Não vive no engano, dizendo que toda religião é boa, que todos os caminhos levam o homem para Deus. A Bíblia diz que só existe um caminho, uma só verdade viva. Todos os caminhos levam o homem para o inferno. Só Jesus é o caminho que leva o homem para Deus. Só Jesus tem a vida eterna. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho. João, as epístolas. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. É o que está escrito. Que aqueles que não obedecem Jesus, o Evangelho, não é de Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Ouça esse Evangelho e se converta. Em nome do Senhor Jesus.